Igual aí, olha, aqui foi chamado de A, né? Tem livro que chama de RT, tem livro que chama de alfa, tem livro que chama de beta, tá? Mas todos eles querem dizer a mesma coisa. Uma coisa interessante pra caramba aqui é o seguinte, olha. Deixa eu vou escrever aqui mesmo. Olha aqui, conservação da potência. Vocês conseguem entender a importância dessa equação que está sendo mostrada para vocês aí? Só lembrando que isso aqui é tensão no primário, corrente no primário. Tensão no secundário, corrente no secundário. V vezes I é o que aqui nesse caso? Potência? Qual a potência? Tensão do primário vezes corrente do primário. Isso. Potência, mas qual potência? Primário, né? Sim, é do primário, mas qual potência? Como assim? Ativa, reativa? Aí é ativa, né? Por quê? Porque ela vai realizar. Ah, não, é reativa, né? Porque ela só vai realizar o campo, né? Você vai gerar o campo, né? Tá. E se eu tiver carga? Aí já é aquela. Já é o conjunto das duas, né? Esse é o nome. Lembrando que, mesmo que eu não tenha carga, existe uma pequena potência ativa para suprir as perdas no transformador, tá? Então, as perdas no cobre, as perdas no núcleo. Vou falar disso mais pra frente. Então, aqui nós vamos considerar que é o S, né? S do primário, ou seja, potência ativa do primário, tem que ser igual a quem? Potência ativa do secundário. Ou ativa, desculpa. Potência aparente do primário tem que ser igual a potência aparente do secundário. Lembrando que essa unidade aqui é volt-ampere, tá bom? Então, por que isso aqui é importante? Porque vai mostrar a eficiência do transformador? Não, no conceito físico da coisa. Porque uma energia, ela não é. Você não consegue gerar mais energia, mais potência do que você tem, né? Ela só é transformada, né? Exatamente. Exatamente, sim. Tem que ter conservação de energia aqui, tá? E quando eu falo conservação de energia, eu quero dizer o seguinte: não tem como você transferir energia do primário de um transformador para o secundário de um transformador sem que essa energia respeite algumas leis. E essas leis eu estou dizendo o seguinte, olha. Eu vou elevar a tensão aqui do primário e secundário, e lá no secundário eu vou colocar outro transformador para elevar essa tensão ainda mais. E vai elevando essa tensão, elevando, elevando. Quanto maior a tensão for, maior vai ser a potência. Nesse momento, eu vou chegar em um ponto onde minha potência vai tender para o infinito. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: quem está fornecendo a potência para o secundário é sempre o que está acontecendo aonde? No primário, não é assim? Então, tudo que está acontecendo no secundário reflete no primário. Tá? O que eu quero dizer? Pensa comigo que você tem uma caixa d'água. Vou dar um exemplo bobo aqui, mas acho que vai dar para vocês visualizarem. Pensa que você tem uma caixa d'água e a pergunta que é feita é o seguinte, olha. Existe uma tubulação ligando essa caixa d'água a um outro reservatório. A pergunta é, se você começar a encher esse outro reservatório, o que acontece com o primeiro reservatório? Vai esvaziando. Simples assim, não é? Existe alguma forma de você encher o reservatório 2 a partir do reservatório 1, sem que o nível do reservatório 1 caia? Considerando o sistema fechado? Tem como? Não. Um interligado na outra, não. Não Só tem se tiver jeito. duas da rede chegando. Isso, exatamente. Quando eu falo sistema fechado é porque não tem essa interferência que você acabou de falar. Eu tenho dois reservatórios, um reservatório conectado por meio de uma tubulação ao segundo reservatório. Eu começo a encher esse segundo reservatório a partir do primeiro. É fisicamente impossível de eu fazer essa transferência de fluido aí de um reservatório para outro sem que o primeiro diminua o nível. Por quê? Porque no final, se eu somo a quantidade de nível, né, o nível do primeiro reservatório com o nível resultante do segundo reservatório, tem que dar sempre um valor igual, concorda? Falando isso aqui, ó. Imagina que aqui seja o reservatório, exemplo bobo, mas vai ficar claro, hein? Ó, reservatório 1, reservatório 2, ó. Reservatório 1, reservatório 2. Aí você tem uma conexão aqui por meio de um cano, ó, feito nos dois reservatórios. Aí você tem aqui uma válvula, sei lá. Tem uma válvulazinha aqui, ó. Aí esse reservatório 1 aqui, ele tá cheio, né? Imagina aqui que ele tá cheio de água. Aí você abre a válvula aqui e começa a sair água de um reservatório e para o outro. Esse outro aqui começa a encher.
O que eu tô falando é o seguinte, olha, se inicialmente, considera que inicialmente você tinha 10 metros cúbicos de água. No instante que você abre, aqui vai ficar, por exemplo, né, com 7 metros cúbicos e aqui com 3. Se você continua abrindo aqui, aqui vai ficar com 5 metros cúbicos e aqui também com 5 metros cúbicos. Sempre que você soma os dois reservatórios, retorna sempre em 10 metros cúbicos, que é a quantidade inicial. Então, desconsiderando perda, desconsiderando tudo aqui, né, vazamento, nada, é um sistema perfeito, sempre quando você soma, retorna lá no inicial. Indicando o quê? Que não tem como você criar, a partir de nada, água. O que está acontecendo aqui é só transferência de um ponto para outro. Esse exemplo, né, ele é um exemplo bobo, mas é exatamente isso que acontece com o transformador. A potência que você tem no secundário, que está aqui como SS, né, potência do secundário, ela foi transmitida a partir do primário. Ó. Tá? Então não tem como eu elevar, por exemplo, aqui, né, a tensão no secundário de forma que esse produto aqui seja diferente do produto aqui dos parâmetros do primário. Porque nesse momento eu estaria criando alguma coisa a partir de nada. Pela lei da conservação das massas, isso é impossível. Beleza? Então, pergunto para vocês, olha só. Imagina aqui, olha, que eu tenho a tensão no primário, eu tenho a corrente no primário, aí eu fui e fiz o quê? Olha, presta atenção. O que eu fiz? Pela relação de espiras, eu fui e aumentei a tensão no secundário em 10 vezes. Então, concorda comigo que aqui aparece um 10 vezes VS, não aparece? E aqui vai aparecer também o IS. Essa igualdade aqui é verdadeira? Não é. Porque se eu aumentei essa tensão, a igualdade aqui, olha, né, dos dois produtos passa a não ser verdadeiro mais. O que acontece, né, imaginando um sistema de balança, onde tudo que eu faço tem que refletir de alguma forma, o que aconteceria aqui para essa igualdade continuar a mesma? E essa aí tem que reduzir proporcionalmente também, né? Oi? Fala de novo. E essa, no caso, tem que reduzir da mesma proporção. Perfeito, André, exatamente isso. Se eu elevo a tensão VS em 10 vezes, a corrente S paga o preço de ser reduzida em 10 vezes. Nesse momento, corta aqui, né? 10 com 10, e acontece a igualdade, né, prevalecendo, e as potências do primário e do secundário continuam iguais. Beleza? Bom, e se eu fizer isso agora com 100? VP vezes IP, peguei um trafo elevador e aumentei aqui, ó, a tensão do secundário em 100 vezes. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora, gente? A corrente no secundário também tem que reduzir em 100 vezes. 100 vezes. Nesse momento, corta aqui e fica tudo igual. Tá vendo? Então a gente chega aqui também em mais uma relação. Olha só. Essa expressão VP vezes IP tem que ser igual a VS vezes IS. Isso é verdade. A gente acabou de ver que isso é fisicamente, né, existe uma obrigatoriedade de ser verdade. Se eu manipular isso aqui, então eu posso chegar em uma relação de proporção, né? Olha só, se eu passar o VS para baixo e o IP para baixo aqui também, fica assim, olha. VP sobre VS é igual a quem? IS sobre IP. Isso aqui é uma relação. Ó. Bom, mas VP sobre VS, além de ser igual a IS sobre IP, é igual a quem também, que a gente viu nos slides anteriores? A relação lá das bobinas? Bobinas. Então eu posso falar assim também, olha. VP sobre VS, sobre VS é igual a quem? NP sobre NS, que é igual também a quem? IS sobre IP. A relação aqui de transformação. Lembrando que isso tudo aqui também é o mesmo alfa, né, que a gente estava vendo lá atrás. E a relação de transformação nossa aqui ficou um pouquinho mais completa. Certo? Certo aí, gente? Beleza. Beleza, então. Alguma dúvida até aqui? Tô tranquilo.
Então vamos para frente aqui. Na prática, você sabe que a gente precisa, geralmente, de elevar a tensão, né? Assim, as linhas de transmissão aí, né, são de 500 kV, né, 500 mil volts, 200 e poucos mil volts, e 230 mil volts. E qual que é, né, a função, qual que é o motivo da gente realizar a transmissão de energia em tensões elevadas? Justamente por causa disso que a gente acabou de falar aqui, ó. Quando eu pego um transformador e elevo a tensão no secundário transformador, automaticamente, pela conservação de energia, a corrente no secundário cai. E cai na mesma proporção que você elevou a tensão. Então, se você eleva a tensão para 500 mil volts, indica que a corrente vai ser reduzida demais também. E a corrente ser reduzida, reduz perdas no percurso, né? Porque corrente gera calor. E outra, se a corrente for muito alta, o cabo precisa ter uma bitola muito grande também. E bitola maior indica peso. E peso maior nas linhas de transmissão indica uma estrutura mais reforçada, uma estrutura mais cara. Então, quanto mais fino e leve for o cabo que transmite energia para esse Brasil e mundo afora aí, melhor é. Né? Então, se eu conseguir elevar a tensão por meio de um transformador, de forma que minha corrente reduza valores consideráveis, essa transmissão tende a ficar mais eficiente. Beleza?